Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui ao redor de nossa mãe estamos, por graça de Deus, chamados a proclamar a palavra e a escutá-la. E assim podermos, como Maria, a seu exemplo, olhar a realidade do nosso mundo e compreender que nela precisamos atuar para transformá-la pela força da nossa fé, fecundando a nossa cidadania. Numa sociedade como a nossa, precisada, com urgências de transformação, sobretudo para não sacrificarmos tanto como vergonhosamente sacrificamos os mais pobres. Para preparar nossos corações para uma amorosa escuta desta palavra santa de Deus, compartilho do comentário sobre o Diatéssaro de Santo Efrém Diácono, o que ele observa ao dizer: no deserto, nosso Senhor multiplicou o pão, como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o seu sangue. Fê-los saborear um pão e um vinho transitórios, para despertar neles o desejo do seu corpo e do seu sangue vivificantes. Deu-lhes de graça essas coisas menores, que são o pão e o vinho, para que soubessem que o seu supremo dom seria também gratuito. Deu-lhes gratuitamente pão e vinho, embora pudessem comprá-los, a fim de ficarem sabendo que não exigiria que pagassem uma realidade sem preço. Porque se podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar o seu corpo e o seu sangue. Assim não fez senão cumular-nos gratuitamente com seus dons, para nos fazer também homens e mulheres generosos, sobretudo para com os pobres. Tratou-nos com carinho afetuoso, como temos que tratar uns aos outros, e sobretudo trabalhar para fazer da nossa sociedade uma sociedade justa e solidária. Se nos deu, meu irmão, minha irmã, pão e vinho para nos atrair por sua gratuidade, é porque íamos receber gratuitamente algo tão imenso que é a Eucaristia. Seu pão e seu vinho eram agradáveis ao paladar, mas seu corpo e seu sangue nutrem o coração. Um coração que precisamos ter aberto, corajoso, profético. Atraiu-nos pelo que nos é agradável ao paladar, para nos conduzir ao que dá vida às almas. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amado e amada de Deus, essa passagem do Evangelho, narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 8, ilumina o caminho de nossa vida, mostrando-nos o quanto somos chamados a um compromisso social e político efetivo e transformador a partir do nosso compromisso de fé. Não podemos absolutamente compreender a nossa fé e avaliá-la vivida autenticamente sem o compromisso com a promoção da vida, numa sociedade descompassada, injusta e desigual como a nossa. Por isso ali havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Há muita gente passando fome. E o sentimento do Senhor tem que tomar conta do nosso coração. Por isso ele diz: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe.
Somos chamados a compreender o nosso compromisso com a vida efetivamente vivida por todos, e nos fazer esta pergunta, incomodando-nos: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Os discípulos se perguntaram, e é preciso dialogar com o Mestre. Quantos pães tendes? 7, responderam. Então o Senhor os organizou sentados no chão, pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando aos discípulos para nos mostrar, quando eles distribuíam, que nós precisamos ser comprometidos com aquilo que é a carência e a penúria dos outros. Do contrário, não somos dele. E não basta falar, é preciso fazer. Assim fizeram com os 7 pães e alguns peixinhos, abençoados e distribuídos, e todos comeram e ficaram saciados e até recolheram, porque houve partilha, pedaços que sobraram. Os 4.000 foram saciados. Interrogações encontradas nos sermões do bem-aventurado Isaac, abade do mosteiro de Estela, nos situam diante do permanente desafio de amar com obras de misericórdia e libertação. Ele pergunta: por que, irmãos, somos tão pouco solícitos em buscar ocasiões de salvação uns para os outros? Tão pouco cuidadosos em mais ajudarmos a nós uns aos outros, onde a necessidade for maior em carregar os fardos dos irmãos? Este é o nosso desafio. Precisamos não apenas falar para clarear, mas sobretudo fazer. Conceda-nos, Deus, essa graça. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos dê coragem para transformar a sociedade, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.